Nós temos centros de energia, né? São caldeirões de energia. A gente tem essa matéria, né? Mas se a gente for pegar um átomo e dividir ele várias vezes, dentro tem um vácuo quântico, que é energia pura. Uhum. Então, nós somos por energia. E aí tem os centros de energia, né? Que aí tem o chakra base, o chakra sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e coronário, né? Na verdade, a gente tem muito mais, Uhum. né? Mas esses são São os os principais. principais, que é a nossa conexão, independente da crença de cada um, peço licença, né? Mas é a conexão com a fonte criadora de tudo que é, né? Inteligência Com infinita, né? inteligência infinita, grande luz, Deus, Pai, Mãe, Deus, Deusa, fonte criadora de tudo que é. Essa energia que faz esse movimento mesmo. E aí a gente tem esses chakras e eles são ligados em cada uma dessas nossas áreas, né? Que são as áreas de maior expansão, né? Laringe, que é a Isso nossa que eu ia perguntar o da expressão. laringe agora. Porque eu já ouvi falar também quando eu estudei sobre física quântica que quando tá muita gente tem tipo uns problemas na laringe e é muito mais. Cala a boca, não pode falar isso. Exato. Silêncio. É da Que não alma, sei o uma quê. parada assim, né? Total. Quantas vezes a gente é vetado? O chakra Uhum. sexual também, que é ali umbilical, né? Quantas vezes? Ah, não pode. Não sei o quê, né? O cardíaco também. O cardíaco, tem um estudo científico que a gente tem uma chamatrina no nosso cardíaco. E ela foi tirada uma foto mesmo, né? Dessas fotos micros, né? E enfim. E aí ela tem, ela é uma chama trina mesmo no nosso cardíaco que ela é a luz da nossa emoção. E a nossa bússola é a nossa emoção. Quando você não sabe o que fazer, cara, pergunta, o que eu tô sentindo agora? E eu vou falar pra vocês, muitas vezes eu pergunto pra pessoa, o que você tá sentindo? Aí a pessoa fala, eu tô sentindo que eu tenho que... Não, isso é ação. O que você tá sentindo? Qual é a sua É diferente, emoção? né? É Uhum. totalmente diferente, né? Que é a nossa conexão. E aí, se a gente for falar que a gente tem fractais nossos, tem fractais nossos que estão em dimensões superiores. Então, o nosso coração, a nossa chamatrina se conecta com o seu euzinho superior que tá lá já, né? Sei lá, na quinta dimensão, nona dimensão, enfim. E aí você se conecta com esse ser, né? Que ele talvez vai poder te falar, não, vem aqui, ó. Essa antena agora você tá sentindo uma emoção que não é boa, polaridade, e não é certo e errado. Simplesmente polaridade negativa, polaridade positiva. Igual tem na energia elétrica, igual tem no ímã. Não é nada. É místico também, mas não é nada, nossa, uma crença, não, isso É é místico, mas científico. é científico, Aham, isso que eu ia científico. falar. Não, o planeta é um grande imã gigante, né? não. Tem polo positivo, polo negativo. O planeta é assim. A ciência explica isso já. E até o lance que você Total. tava falando, assim, é engraçado que até a ciência também já explica algumas coisas, tipo, da possibilidade de existência de multi-universos mesmo, multiversos. Aí Que você são os começa. fractais, Exatamente. E aí você vai vendo como, às vezes, Os como filmes cada vez. se completa, né? E eu acredito, eu tenho a teoria de que a gente realmente, tipo, a gente cria, mas eu sinto que a gente sempre tem uma referência. O ser humano tem esse lance de ter a referência. Então, tudo que é criação, essas coisas da mente humana, eu acho que é uma coisa que realmente que ele ou experienciou e vivenciou e às vezes ele não tem lembranças disso, mas eu acredito demais. Tem uma outra lei hermética que é tudo que tem em cima tem embaixo. Né? A gente é um grande espelho. Por quê? Porque tem esses outros fractais que estão não é no nível elevado, não queria falar que não tem maior, não é pra cima nem pra baixo, né? Não tem Só um isso. outro plano, né? É um outro plano que tá espelhado aqui, Uhum. né? Então, por isso que a gente tem essa sensação, realmente. E nós também, né? Em algum momento, eu fico pensando assim, né? A fonte criadora de tudo que teve uma grande ideia, um raio de luz que nasceu a gente. E aí, desse ser se fractalizou. Então, a gente pode se conectar com essa mônada, que é essa primeira essência pura, né? Diretamente de puro amor da fonte criadora de tudo que é. Só que a gente
né, viemos em várias camadas, vivemos várias coisas e muitas vezes a gente se distrai e vive uma ilusão, aí você vive uma ilusão, viagem, que na verdade aquilo ali não é nada real, né? Quantas vezes você vive um problema e você, não, aquele drama, e depois você olha e fala, nossa, né, aquilo era tão pequeno. Aham. Várias vezes, eu sempre falo, né, que tipo, no momento assim que eu tô passando por algum problema difícil, eu penso sempre eu no futuro rindo disso. Eu falo, Olha lá na aí. frente isso aqui vai ser engraçado. É isso. E melhor ainda, viver no verbo, você pode perguntar pro seu eu do futuro. O que eu faço agora? Fala aí. Aí tem o seguinte, a gente tem muito de rezar, né? Ah, eu vou rezar. Uhum. Que aí é quando você manda o pedido, ou quando você... E em nenhum momento a pessoa silencia pra receber a resposta. Uhum. Então é onde vem a meditação, né? Eu comecei tem uma semana e meia a meditar e eu Que tava falando hoje lindo. pro Vitinho. O Vitinho tava até conversando comigo. Eu tô sentindo uma mudança absurda na minha vida. Gente, meditação é Eu tudo menosprezava na vida. muito e depois comecei, eu falei, vamos começar de verdade? Eu comecei, pô, tá sendo Que é o sensacional. estado de presença. Quantas pessoas estão vivendo ansiedade, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, eu sou ansioso. Ansioso é você estar no futuro o tempo inteiro. E a depressão é você estar no passado. Então, é o estado de presença. Até porque o tempo não existe, o passado e o futuro também não existe. A única coisa que existe é o estado de presença. Por isso a meditação. E aí tem uns, né, e meditação, e o que aconteceu? A gente foi enganado, na verdade, ensinaram pra gente que meditação é aquele Buda lá, que vai lá pra dentro da gruta e tem que ficar em total Que silêncio. não pensar em e nada. não né? pensar em nada. Quando a pessoa fala assim, meditação é não pensar em nada, Não. é a pior coisa. que você pode falar. Por exemplo, você sempre tá pensando em alguma Você coisa. vai virar pro seu coração e vai falar, coração, para de bater aí um pouquinho, né? Sistema digestivo, para de... Não existe. Igualmente, não tem como você falar, para de pensar. Não tem como, né? Na verdade, o estado de presença é você estar completamente no estado de presença. E aí, tem uns truquezinhos, assim, né? Truquezinhos não, é umas práticas muito boas, que é você escovar os dentes, escovando os dentes. Que é o momento que sua mente mais vaga, né? Você tá escovando os dentes, tá tomando banho, aí você fica... Pensando em várias coisas, né? É porque aquela... Você, opa, volta, tô tomando banho. Tô escovando os dentes. Opa, tô escovando Volta. os dentes. Que aí o estado de presença, quando você está em estado de presença, você consegue atingir a sua máxima potência naquele momento. Uhum. Eu tava falando hoje exatamente isso com o Vitor, né? Que na hora que eu faço uns stories cedo, né? Logo cedo eu faço um story de eu meditando. E aí, quando eu tava meditando, aí passava o cachorro e ficava me mordendo, né? Ele, como é que medita com o cachorro te mordendo? Eu falei, mano, é exatamente isso. Eu falei, ele só participou ali comigo. Eu tava meditando e quando ele me mordeu, ele falou, como é que você consegue se concentrar e tudo? E eu falei, é exatamente você viver o presente, eu tava sentindo ele me mordendo. Claro. E eu tava o tempo todo, mas eu acho que é o momento que você bota o seu eu, que é a sua mente, que eu sinto que nossa mente, ela tem você, o seu eu, e tem eu acredito que tem umas coisas que te ajudam, que é o alto fluxo, né? A janela de pensamento e a janela de memória. Então, tipo, tá o tempo todo isso funcionando. Então, é quando o seu eu, ele toma presença, ele toma conta daquilo e você gerencia os pensamentos. Você sabe que aquilo vai passar e que aquilo... Você vira o observador. Exatamente. É. E é muito louco, assim, porque quando você vira o observador, aquele tanto de pensamento que vai passando, ele vai diminuindo, né? Aí você deixa passar como nuvens passando. E aí passou a nuvem, ela tá passando várias, né? Aí tem uma hora que ela vai passar, aí você tá... O desafio é você não entrar no pensamento. Por exemplo, eu tenho que fazer compras. Eu tenho que fazer compra, aí eu vou comprar... Opa, eu tenho que fazer compras, tá passou. Né? Ou você fala, não quero pensar em fazer compra. Não é isso. Veio o pensamento, opa, realmente, tem que fazer compra, voltou, né? E aí está de presença o tempo inteiro. E aí, cada vez mais que você consegue esses espaços de tempo no silêncio, e aí é quando você tá no colo da mãe Gaia, do completo vazio, que é o tudo.